Oi galera, vamos falar aí de ética profissional hoje então? Eu sou a professora Mariana e vamos falar hoje de ética do advogado. Ué, mas a gente já tá falando disso faz alguns blocos. Não é bem assim. Pega lá seu estatuto e a partir do artigo 31 você vai ver que tem um capítulo que fala sobre ética do advogado. Então hoje a gente vai ver alguns aspectos aí mais específicos em relação ao advogado do que todos os outros que a gente já tem visto aí em outras aulas, tudo bem? O que diz então o artigo 31? Só para a gente entender o que vai tratar essa ética do advogado. O advogado deve proceder de forma que torne o merecedor de respeito e contribua para o prestígio da classe da advocacia. Então, o advogado não pode ficar fazendo feio aí, né? Ele tem que ser um cara respeitador e respeitado para orgulhar toda a classe da advocacia. Parágrafo 1º. O advogado, no exercício da profissão, deve manter a independência em qualquer circunstância. Independência. Parágrafo 2º. Nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Esse é legal, né, gente? Esse aqui é bem bacana, o parágrafo 2º. Então, ele tem que estar sempre ali, confiante, lutando pelos ideais dele, pelo aquilo que ele acredita, pelos clientes dele. Não importa se ele vai desagradar magistrado, qualquer outra autoridade, ou se ele vai se tornar aí impopular no meio jurídico. Ele tem que agir da maneira que ele acha correta. E o artigo 32, então? Não vamos ficar lendo aqui o artigo um por um, porque eu sei que é chato, cansativo. E aí vocês nem precisavam ver o vídeo, vocês liam em casa sozinhos, né? Então vamos falar do que o artigo 32 ele vai tratar. Ele vai tratar, então, da responsabilidade do advogado no exercício da profissão. O advogado, ele vai estar ali responsável tanto de modo civil quanto penal, administrativo e também disciplinar. Ele pode, ser ali responsabilizado em qualquer uma dessas áreas. Então, o advogado tem que sempre saber o que ele está fazendo, agir da melhor maneira possível, sempre resguardando aí a sua atuação, o seu cliente, para não gerar prejuízo para ninguém. E não importa se o advogado ele vai agir com dolo ou com culpa. A gente já sabe aí desses institutos, não é verdade? E o advogado pode ser responsabilizado tanto por um quanto pelo outro. E no caso de lide temerária, o que é lide temerária então? É aquela ação onde você vê que o advogado e o cliente eles estão em conluio, eles estão ali organizados para gerar um prejuízo para alguém. Aquela ação, eles estão agindo de má fé, vamos dizer assim. Então, a responsabilidade entre o advogado e o cliente que agem dessa forma é solidária. Você pode cobrar tanto de um quanto de outro, não importa. E quais são os princípios norteadores, então, quanto à ética do advogado dentro do código? Primeiro então, lutar sem receio pelo primado da justiça. Então, a gente sabe aí que existe uma diferença entre justiça e direito, que justiça é o fim e direito é o meio para se alcançar o resultado fim. 2. Pugnar pelo cumprimento da Constituição, respeito à lei, fazendo com que esta seja interpretada com retidão, em perfeita sintonia com os fins sociais a que se dirige e as exigências do bem comum. Então, tem que sempre agir de acordo com a Constituição, de modo a visar o interesse público, o interesse da coletividade, e não simplesmente os próprios interesses ou apenas os interesses privados ali do seu cliente. 3. Ser fiel à verdade para poder servir à justiça como um dos seus elementos essenciais. Então, o advogado ele não pode mentir, o advogado não pode deturpar as situações ali, os fatos, a legislação, a doutrina, a jurisprudência, para jogar isso em seu favor. Não pode, ele tem que ser sempre fiel à verdade. 4. Proceder com lealdade e boa-fé em suas relações profissionais e em todos os atos do seu ofício. Então, a gente sabe que não precisa ser só em juízo que o advogado tem que
agir com boa fé e lealdade. Dentro do seu escritório, quando ele vai prestar uma consultoria, qualquer outro tipo de serviço, o advogado também tem que agir com boa fé, tem que informar o cliente, sempre se pautando ali na lealdade ao exercício da profissão. E quais são, então, os deveres do advogado? Preservar em sua conduta a honra, a nobreza, a dignidade da profissão, zelando pelo seu caráter de essencialidade e indispensabilidade. Por que o advogado ele tem esse caráter de essencialidade e indispensabilidade? Ele é indispensável para se conseguir a justiça, para se realizar o exercício da justiça de modo efetivo. Então, ele tem que ser uma pessoa que as pessoas da classe, né, os outros advogados ou qualquer outra pessoa que tenha outro cargo aí jurídico, se orgulhem quando olhem a conduta desse advogado e quando olhem a sua conduta, porque daqui uns dias vai ser você, o advogado, não é verdade? Número 2. Atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé. Lembra sempre disso, o advogado tem que ser tudo de bom, ele tem que ser maravilhoso, ele tem que ser íntegro, ele tem que ser destemido, independente, agir com boa-fé. O advogado tem que ser o máximo, gente. Lembra sempre dessas palavras todas que eu trago aqui para você, que pode estar aí na sua prova. Velar por sua reputação pessoal e profissional. Gente, então cuidado aí com as festas que vocês andam fazendo. O advogado tem que zelar aí pela reputação, tudo bem? Pessoal e profissional. Então lembra isso aqui, ó. É uma brincadeira, eu sei que, né, todo mundo gosta aí de aproveitar final de semana, fazer bagunça, etc. Mas quando você for advogado, você tem que zelar aí pela sua reputação, tomar um pouquinho mais de cuidado. 4. Empenhar-se permanentemente em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. Então, o advogado ele está sempre buscando ser uma pessoa melhor, não simplesmente como pessoa, mas como profissional. Até porque, gente, a gente, depois que vira advogado, percebe que a advocacia envolve um pouco de psicologia. Seu cliente vai lá chorar para você, seu cliente quer saber a sua opinião pessoal, você precisa ajudar essa pessoa ali num outro lado, que não seja simplesmente o lado jurídico. Porque a pessoa ela é humana, ela quer saber ali a sua opinião, ela quer acalmar o coração dela também, junto com o advogado. E às vezes só as suas informações jurídicas não bastam para acalmar o coração dessa pessoa. Então você tem que ser uma pessoa melhor, você tem que ser uma pessoa boa, você tem que saber escutar os outros, dar conselhos, e tudo isso aí vai estar envolvido na área da advocacia. A gente sabe que não é obrigação do advogado, né, ser psicólogo também, mas ele tem que saber lidar com o cliente, tem que ter esse jeitinho aí com o cliente. 5. Contribuir para o aprimoramento das instituições de direito e das leis. 6. Estimular a conciliação entre litigantes, prevenindo, sempre que possível, a instauração de litígios. Bom, aqui a gente pode pensar que agora a conciliação é obrigatória pelo novo Código de Processo Civil, a não ser que as duas partes, né, não queiram participar aí da audiência de conciliação. Mas essa história de que o advogado prefere entrar em litígio porque a conciliação ela acaba o processo mais rápido, então diminui os honorários do advogado, isso daí, gente, é balela, é coisa de quem pensa pequeno. Por quê? Porque é importante você garantir o interesse do seu cliente. Se o seu cliente vai ficar feliz fazendo um acordo, se ele vai dormir tranquilo, tá melhor para ele, ele consegue pagar aquilo que ele se dispôs ali no momento do acordo, tá tudo bem. O advogado não tem que se meter, não tem que falar, não, você não vai fazer acordo, vai brigar, vai ir para juízo, é um absurdo. Não cabe ao advogado, a gente tem que representar o cliente. Se o cliente quiser fazer acordo, a gente tem que estimular a conciliação, tudo bem? Número 7. Aconselhar o cliente a não ingressar em aventura judicial. Por exemplo, chega um cliente para você e ele quer porque quer entrar com uma ação X, quer liminar, quer tudo que ele inventou lá na cabeça dele que ele tem direito. E acontece, gente, isso é mais engraçado, é que acontece mesmo. E aí você explica, como advogado, a parte técnica. Olha, não vai caber liminar no seu caso X, por motivos, né, tais e tais.
E não tem como a gente entrar com essa ação, porque o seu direito, na verdade, não é tutelado dessa forma como o senhor imagina. Na verdade, acontece assim, talvez o senhor esteja errado, talvez seja melhor atuar dessa forma. E a pessoa insiste, ela quer porque quer entrar com a ação, não importa. Você, advogado, que invente uma desculpa para ela, mas ela quer aquilo. O que você vai fazer? Você vai aceitar essa causa sendo que você não acredita nela? Sendo que você acha que essa causa é uma aventura judicial? É uma loucura judicial, gente. Não, você não é obrigado a aceitar essa causa e você tem que aconselhar o seu cliente a não ingressar nessa aventura judicial aí. 8. Abster-se de utilizar influência indevida em seu benefício ou do cliente, patrocinar interesses ligados a outras atividades estranhas à advocacia que também atue, vincular o seu nome a empreendimentos de cunho manifestamente duvidoso, emprestar concurso aos que atendem contra a ética, a moral, a honestidade, a dignidade da pessoa humana, entende-se diretamente com a parte adversa que tenha patrono constituído sem assentimento deste. Então, essa parte final aqui é bem importante, gente. Se você tem ali uma causa com seu cliente, você é o autor, e o réu já tem um advogado constituído. Aí o seu cliente liga, fala que existe a possibilidade de fazer um acordo por parte dele, que ele queria muito conversar com o réu, mas que ele sabe que o réu não vai atender se ele ligar. Então ele pede para o advogado ligar para o réu. Gente, se o réu já tiver advogado constituído, você, advogado do autor, não vai poder ligar diretamente para o réu. Você vai ligar para o advogado dele, tudo bem? Isso é bom também porque evita essa parte ali emocional, né? Porque às vezes o réu, só por você ser o advogado da outra parte, ele já acha que você é a outra parte. E ele pode ser muito grosseiro com você e recusar aí a sua possibilidade de acordo. Mas se você fala com o advogado da pessoa, você tem que manter a cordialidade, o advogado não está envolvido no processo, vocês conseguem conversar ali de uma forma mais amistosa, provavelmente. E aí o advogado dele vai conversar com ele também de uma forma civilizada, enfim, e aí tem mais chance da gente fazer o acordo, não é verdade? Esse exemplo é só para você pensar aí e gravar que o advogado não pode entrar em contato com a outra parte sem que fale com o próprio advogado da outra parte. Tudo bem? Número 9. Pugnar pela solução dos problemas da cidadania e pela efetivação dos direitos individuais, coletivos e difusos no âmbito da comunidade. 10. Não vincular sua atividade com qualquer procedimento de mercantilização, ou ainda oferecer os seus serviços para inculcar ou captar clientes. Então, lembrem que a sociedade de advogado ela não é uma empresa, ela não pode ter esse caráter comercial de mercantilização. E quanto à relação com o cliente? O que o advogado deve fazer, não deve fazer, como que ele deve se portar? Então, o dever de informação aqui a gente tem como primeira coisa ali da nossa relação com o cliente. O advogado ele tem que esclarecer tudo para o seu cliente. Não importa se o seu cliente é analfabeto ou se ele não tem esse conhecimento jurídico. Você tem que falar com ele de uma forma que ele vai entender o que você está falando. Não adianta você utilizar ali o seu vocabulário juridiquês para mostrar conhecimento se o seu cliente não entendeu nada. Então você tem esse dever de informar o cliente, fazer com que ele entenda o que você está falando. Você deve também explicar todos os riscos da possível ação que ele quer entrar em juízo aí. Você tem que explicar, né, tanto numa consultoria, uma assessoria, você tem que explicar todos os riscos que pode acontecer no caso dessa ação aí que ele quer pleitear ali o direito ou dessa assessoria que ele está se utilizando aí. Tudo bem? Não patrocinar causas que sejam contrárias à ética e à moral. Então, tem uma coisa aqui que as pessoas confundem muito e eu trouxe esse exemplo aqui do advogado criminalista. Por quê? Porque é o seguinte, o que as pessoas, né, normalmente que não tem esse conhecimento técnico aí do direito, o que elas pensam?
Fulano é um criminoso, ele matou uma pessoa, ele tem que ir pra cadeia, ele tem que morrer, e por aí vai. A gente sabe que é muito comum as pessoas pensarem dessa forma, né? E aí o advogado desse fulano, ele vai ser condenado junto, porque é um absurdo, ele tá defendendo esse cara, como que alguém aceita fazer esse tipo de trabalho, etc. Então, a gente sabe que o advogado criminalista, se ele for defender uma pessoa que realmente cometeu um crime, ele não vai estar agindo de má fé, ele não vai ser antiético, não vai ser imoral. Toda pessoa precisa de um advogado, não importa se ela cometeu um crime ou se ela está fazendo ali uma ação de indenização, onde ela foi lesada, por exemplo, né? Essa pessoa vai precisar de um advogado. E não é porque a pessoa cometeu um crime que o advogado dessa pessoa vai ser aí então um mercenário. Não, essa pessoa ela vai precisar do advogado para que a pena que seja aplicada a ela seja a mais justa possível. O advogado vai estar lá para ajudar a pessoa. Ele não vai estar lá para simplesmente isentar ela de receber a pena, no caso dela ter realmente cometido um crime. Mas ela vai sim precisar do advogado. E o serviço que o advogado vai prestar vai ser ético, vai ser moral. Não é porque ele está defendendo uma pessoa que fez um crime, que cometeu um crime, que ele também vai estar sendo ali uma pessoa que não merece respeito, uma pessoa ali sem dignidade, sem moral, tá bom? Então, ele não pode patrocinar causas que sejam antiéticas, contra a moral, etc. Mas não é o caso do advogado criminalista. É isso que eu quis deixar bem claro para vocês. Não aceitar a imposição do cliente de trabalhar em conjunto com outro advogado. Então, se o cliente contrata você, você vai cuidar do processo dele. Mas ele pode inventar, mas a minha prima é advogada também, eu quero que ela atue com você. Se você não aceitar isso, se você não topar trabalhar com a prima do seu cliente, não precisa, você não é obrigado a aceitar essa imposição do seu cliente. O que é vedado aí ao advogado? Vedado, não pode fazer. Deduzir pretensão contra fato incontroverso ou expressa disposição legal, salvo se fundamentada em inconstitucionalidade. A gente não pode ir contra a Constituição, não pode ir contra a lei. Apenas quando a gente achar e tiver uma justificação plausível que essa lei ela é inconstitucional. Usar do processo para conseguir objetivo ilegal. Também não pode. Provocar incidentes desnecessários, custosos ou procrastinar. Nesse caso aí a gente sabe que acontece na prática do advogado que ele quer que procrastinar, aí, quer que demore esse processo, que a pessoa não tenha o direito dela reconhecido, coloca recurso sobre recurso sobre recurso, faz o que ele pode ali para demorar, fazer com que a ação realmente demore. Então isso também é vedado ao advogado, não pode agir dessa forma. Opor resistência injustificada ao andamento do processo. Também, né, mesmo caso aí que eu falei agora. Criar embaraços para o cumprimento de ordem judicial. Então, a ordem judicial ela tem que ser cumprida, não adianta o advogado querer ali se escusar do cumprimento dessa ordem. Alterar a verdade dos fatos e de provas, iludindo o juiz da causa. A gente acabou de falar aqui, não pode mudar os fatos, não pode mudar a lei, não pode deturpar ali o que está escrito na doutrina, na jurisprudência, a favor do advogado. Abandonar a causa. Abandonar não é a mesma coisa que renunciar. Abandonar é simplesmente você largar a mão, não mais trabalhar naquela causa, não avisar o seu cliente, não fazer mais nada. Isso é um abandono de causa. E é vedado aí pelo código, pelo estatuto. Adquirir bem relativo à causa assim confiada. Eu acho que é assim confiada. Tá errado isso aqui, gente. Proceder de modo temerário em qualquer incidente do processo. Bom, gente, a gente falou aí da ética do advogado, o meu recado era esse para vocês, é realmente curtinho, é fácil,
Então, vocês têm toda a condição de gabaritar ética na prova de vocês. É só se esforçar um pouquinho, fazer os exercícios, ler a matéria com calma, que eu tenho certeza que vai ficar gravadinho aí na mente de vocês e vocês vão conseguir ter as 10 questões de modo correto no dia da sua prova. Tudo bem? Eu espero vocês aí para acompanhar os próximos blocos e quem quiser me acompanhar nas redes sociais pode me achar lá como Prof. Mariana Moreira Neves, tanto no Facebook quanto no Instagram. Prof. Mariana Moreira Neves. Até a próxima, gente. Continuem conosco.